Olá, todo mundo, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Eu sou Alice Freitas, eu sou cofundadora da Rede Asta e a gente está aqui hoje, nesse dia muito especial, para fazer o nosso primeiro videocast da série de comemoração aos 20 anos da Rede Asta. E a gente vai lembrar tudo que aconteceu nesses 20 anos, foram muitas histórias, né? Para quem não sabe, a Rede Asta foi um dos primeiros negócios sociais do Brasil. A gente já apoiou até hoje mais de 30.000 mulheres, já geramos mais de 20 milhões de reais em renda para elas e nos tornamos especialistas em nanonegócios do feito à mão. Fortalecimento empreendedor, formação de redes, gestão, avaliação de impacto e por aí vai, né? E a gente achou muito importante fazer esse primeiro episódio para contar como que essa história começou. Porque eu não nasci empreendedora social, a Raquel que está aqui comigo não nasceu empreendedora social, a gente foi se tornando, nós fomos descobrindo esse universo ao longo desses 20 anos de jornada. Então, é mais um podcast, um videocast para você que está aí querendo saber como é que nasce, né, um negócio social, como é que nasce um projeto, uma organização social. A gente vai contar a nossa história. Espero que essa história inspire vocês também a construírem as histórias de vocês ou a continuarem construindo as histórias de vocês. Foram 20 anos. 20 anos de estrada para chegar até aqui. E a gente acha que é importante contar esses 20 anos, mas eu não vou contar sozinha. Então, eu estou aqui com 3 pessoas muito, muito especiais, que, na verdade, construíram essa jornada. Eu não vou nem chamar de convidadas, porque elas não são convidadas, elas são parte do trem desde que o trem começou a andar. Então, eu queria apresentar aqui comigo a Raquel Schettino, Oiê, 20 anos, nossa, que fundou a Rede Asta comigo. Eu só fui o foguinho e ela pegou esse fogo, espalhou esse fogo para todo lugar. contar daqui a pouco. Estamos juntos até hoje. A Ângela Crugel, que foi a nossa primeira artesã da história Lá no comecinho, há 20 anos atrás, estamos juntas até hoje. até hoje. E também a nossa embaixadora maravilhosa, que começou com a gente e tem uma história de vida que nos inspira todos os dias, que é a Lúcia, Ana Lúcia da Puxicart. Foi um prazer imenso estar comemorando com a Rede Asta 20 anos de sucesso, de transformação e superação. Então é um prazer muito grande estar com vocês hoje, dividindo esse sucesso. Maravilhosa. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, né? Super descontraído, porque afinal de contas, a nossa história foi uma história muito descontraída. Então, Kel, eu vou começar contando como que a gente se reencontrou. Eu conheço a Raquel desde que eu tinha 18 anos, através do irmão dela. E, e um dia eu tinha voltado de uma viagem que eu fiz, lembra do Projeto Realice? Sim. Com uma grande amiga, que é minha amiga até hoje. A gente fez uma viagem pesquisando os projetos sociais lá fora, mas eu sou formada em Direito, já nunca advoguei na minha vida, então, assim, eu só sou formada, mas o resto não sei nada de Direito. E tentei me formar em Relações Internacionais porque eu queria ser diplomata. Então, lá atrás, quando eu comecei minha vida, não sei se você sabia disso, o meu sonho era ser diplomata, né? E aí a Renata surgiu na minha vida falando, vamos viajar, porque as pessoas, né, trabalham, e eu já estava me desenvolvendo numa empresa, numa multinacional, crescendo nessa empresa. E ela falou, não, larga tudo, vamos fazer uma viagem. E essa viagem ia durar 2 anos, acabou virando um projeto social. E a gente visitou Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã, pesquisando iniciativas sociais que deram certo lá para trazer para cá. E aí eu fui mordida pelo bichinho. Eu voltei dessa viagem e falei, caramba, como é que eu vou trabalhar em empresa de novo? Como é que eu vou dedicar minha vida para, sabe, gerar dividendo para stakeholder? Não faz sentido para mim. E fui trabalhar numa ONG aqui no Rio de Janeiro, fiquei 2 anos nessa ONG. E nessa ONG eu percebi, era uma ONG que trabalhava muito com meninos, em Vigário Geral e Parada de Lucas. E percebi que a mulher precisava ser olhada. A gente precisava construir muitas estratégias para aquela mãe, porque muitas vezes a mãe era quem botava comida em casa, não tinha pai, né? E a mãe ficava. Então, o filho, quando a mãe não tinha recurso, quando a mãe não podia prover, o filho saía e tentava prover da maneira que ele podia, né? E comecei a tentar fazer esse trabalho, não consegui avançar sozinha e fiquei sabendo que Raquel tinha voltado de uma viagem longa que ela fez. Ela vai contar. E eu falei, nossa, Raquel, gente, ela é maravilhosa, porque ela sabe tudo da parte de comercialização. E eu sei um pouco da área social. Falei, vou juntar com ela. Liguei para ela, falei, quer vamos tomar um café? E aí tudo começou. Isso foi 24 de setembro, 20 anos atrás.
E a Alice me liga, vamos conversar, eu vim de uma história. Gente, eu tinha acabado de chegar da Suíça, andava de business class. Mal sabia aonde que eu estava colocando o meu avião. E aí a Alice me chamou e a gente se encontrou na Feira da Providência. E lá a gente começou a olhar artesanato, porque a Alice falou, vamos gerar renda para mulheres. E eu venho da área de comércio. E aí ela falou, vamos usar o seu dom para a gente comercializar e botar renda na mão dessas artesãs. E eu desisti de ser uma executiva, porque, de novo, eu via gerando renda para o único dono da fábrica, e era um ambiente extremamente machista. E eu vinha de férias para o Brasil várias vezes ao ano e via essa desigualdade social crescendo. E aí eu falei, o meu conhecimento eu posso transformar em potência para essas mulheres. Então, bora vender o que a gente acredita. E aí foi nessa Feira da Providência que a gente se deparou com um produto que eu achei lindo e perguntei, é de madeira? E a artesã falou, não, é de jornal. E aí esse foi o primeiro insight que meu coração pulsou e falei, sim, isso eu quero vender, isso eu acredito. E aí vamos democratizar a renda, vamos democratizar o conhecimento. E foi aí que a Alice conseguiu me picar com esse bichinho. E aí a gente avançou, né, para aperfeiçoar. Mas você lembra que foi na Feira da Providência que a gente encontrou esse grupo? Era um grupo de mulheres que trabalhavam dentro de uma cooperativa de recicladores, lá de Campo Grande, que nem sei se existe mais a Coopermiso, né, Kel? E aí a gente falou, não, a gente quer fazer um trabalho com vocês, podemos ir aí visitar? Então fomos eu e Raquel, catamos o ninho de Raquel naquela época, batemos lá em Campo Grande, a gente nunca tinha ido a Campo Grande, e começamos a conversar com essas mulheres, e percebemos que era muito legal o trabalho que elas faziam, elas tiravam o jornal direto da esteira, né, para poder produzir, mas ainda era, o produto não era bom. E a gente falou, caramba, como é que a gente vai vender um produto que E não aí tem a gente, tratamento? a gente começou a buscar iniciativas, entender onde tinha artesanato. E na época tinha uma loja na Real Grandeza, em Botafogo, que era do artesanato brasileiro, estadual, me parece, e a gente achou uma mesa maravilhosa. E aí a gente falou, cara, essa mesa eu quero vender, que é de madeira. E aí a vendedora falou, não, é de papelão e canudinha de jornal. Eu falei, não é possível, me dá esse telefone. E aí a gente liga para essa artesã, para o artesão, que era o Ednelson na época, e aí a gente liga. Só que quem atende É essa aí, ó, é que está sendo a Ângela. Ângela. Então, eu tinha um grupo produtivo, trabalhávamos o reaproveitamento e a reutilização do jornal, e o telefone toca, e eu fui atender, né? Alô? Aí uma senhorinha muito simpática, né? Muito educada, querendo saber sobre o trabalho de jornal, como era feito, quem fazia, se era um grupo produtivo, porque já tinha ali, né, a iniciativa de saber de grupos, né, de pessoas, né? Então eu falei, sim, somos nós, quem desenvolve todo o trabalho é o Ednelson, ele não se encontra no momento, mas eu vou pegar o seu contato e passo para ele e vocês agendam aí um horário para vocês estarem conversando. Não sabia eu que por trás daquela vozinha doce, delicada, tinha uma menina de 28 anos, né? Então, essa que vos fala. essa que vos Voz fala. delicada, de senhora. Então, a Alice se encontrou com o Ednelson, né, e começaram a conversar, e o Ednelson começou a trabalhar o jornal junto com essa cooperativa lá de Campo Grande, né? Então, mas eu não conhecia nem a Alice nem a Raquel, eu continuava com o grupo produtivo, porque eu trabalhava na oficina e o Ednelson trabalhava fora, né, nos contatos, ministrando as oficinas. E ele ia e vinha sempre com a Raquel. Aí eu falava assim: "Gente, mas quem é a Raquel?". Aí um belo dia, eu de folga, falei assim: "Vamos, filha, passear", e fui a Campo Grande conhecer onde o Ednelson estava fazendo, né, o trabalho de reaproveitamento e reutilização do papelão. E conheci a dona Raquel, também com 28 anos, novinha, né, 2 patricinhas, né, 2 bonequinhas. Então, assim começou a nossa história, assim a gente se conheceu, né. E com isso a gente, pegamos muita encomenda de brinde social.
E as duas patricinhas, duas E bonequinhas. aí fomos para a primeira feira Gift Fair em São Paulo. Quando a gente fala, né, de muita estrada, é muita estrada mesmo, porque nós participamos de muitas feiras e eventos, né? E sempre eu, a minha filha, que hoje tem 34 anos, tinha 14 anos na época, Tá entregando a nossa idade, que a gente fez a ST 28. oh, Deus. E nós pegamos muitas estradas, né, vendendo o trabalho feito do reaproveitamento de jornal, né? Mas eles, a Engenheiro e o Nelson, foram para melhorar e aprimorar o trabalho daquelas mulheres que a gente queria apoiar lá em Campo Grande, né? Isso. Então, eu e Raquel e a Engenheiro e o Nelson, a gente começou como se fosse um grupo produtivo. Nós éramos todas juntas um grupo produtivo, né? Só que a gente tinha, a gente não, a Raquel mais tinha expertise de vender. Então, a gente ficava, tá bom, agora o produto tá bom. Lembra? Era o jogo americano. A gente só tinha aquele produto, só o jogo americano. E aí Raquel falou, e agora? O que a gente vai fazer com isso? Eu falei, cara, vamos arrumar uma feira. E aí nós encomendamos, nós arrumamos uma caminhonete, lembra, Raquel? Enchemos, botamos 300 jogos americanos na caminhonete, catamos a Anjinha de Nelson e fomos para a Gift Fair em São Paulo de carro. Primeira feira da nossa história. A gente passou 2 dias de feira, não vendia nada. Você lembra? De Nelson lá fazendo, demonstrando. Chamava muita atenção né, no fazer à mão, mas vender nada. Aí a gente falou, tem uma coisa errada. O que está errado? Conversamos com um amigo, o que ele falou? Ele falou que era o preço e a gente tinha que contar a história do produto, porque ele parecia com um produto de palha, por exemplo, de tão bem feito que era. Então, quando a gente também entendeu o valor percebido da concorrência do consumidor, a gente abaixou o preço, começou a vender em atacado, e aí a gente começou a ter sucesso e a gente conseguiu vender todos os jogos americanos naquela feira. Na feira a gente voltou sem nenhum jogo. Aí a gente ficou muito feliz. Aí a gente falou, agora vai, agora a vida começou. Vamos fazer outras peças. Isso. Vamos ver aí o que a gente pode fazer além do jogo americano, né? Mas parece que foi tudo festa, mas não foi tão bem assim. Você lembra do pedido da Givaudan, que a gente entregou aquelas caixinhas? Que chegou lá, as caixinhas estavam todas erradas. E a caixa não encaixava, a tampa. Foi uma vergonha. Nunca mais eles compraram da gente, né? Então tem muitos episódios também. E aí a primeira grande lição foi que a gente vendeu todos os jogos americanos, passaram 2 meses e ninguém comprava de volta. E aí a gente começou a ligar para as lojas e a gente entendeu que o consumidor ele não identificava a diferença do artesanato em jornal para um artesanato asiático de palha, de fibra, que vinha de lá um preço de banana. Então, a vendedora da loja ela estava preocupada em vender algum produto da loja e não necessariamente o nosso produto. E foi aí que foi a grande lição, foi aí que as contas de luz começavam a vir e a gente não tinha dinheiro, porque a gente estava começando a empreender. Então, foi a primeira grande lição. A gente estava vendendo para lojas. Depois da feira, as lojas começaram a encomendar da gente e acontecia isso, né? A gente não estava lá para contar o produto. Mas teve uma coisa que aconteceu que eu achava muito legal, que a Raquel, essa aqui que vos fala, catava umas sacolas grandes, assim, botava jogo americano dentro da bolsa, pegava o ônibus no começo de Copacabana e ia saltando ponto por ponto em cada ponto da avenida. E agarrava na roleta do ônibus aquele monte de jogo americano. E aí, nessas horas, eu preciso confessar. Eu lembrava do business class da Suíça, cara, porque assim, falei, meu Deus, onde a Alice se meteu de me chamar? Que mudança radical. E aí, assim, mas quando eu vendia 2, 4, Alice, eu vendia! Parecia que eram milhões de dólares. Ela me ligava super feliz. Mas, às vezes, a frustração era grande, e aí, bem escondido da Alice, eu procurava emprego. Mas não estava tendo sucesso, então eu resolvi continuar. E assim a gente seguia. Então, a Asta começou assim, praticamente vendendo em feira, não deu certo revender em loja, a gente foi porta a porta. Aí tivemos um quiosque no Shopping Tijuca, você lembra? Era um quiosque que chamava Mãos Brasil. A Asta nem existia ainda. Mas teve os brindes sociais antes. E os brindes que a gente estava vendendo, né? Os brindes sociais, vocês duas começaram a frequentar a minha casa para ajudar a dar acabamento e embalar. Sim, porque para entregar. Não dava tempo de entregar. Não dava tempo de entregar. Então, foram já vários canais de venda. A gente começou revendendo para a loja e a gente entendeu que não fazia muito sentido pela falta da contação de história. Depois a gente vendeu o brinde, que foi um canal que perdurou muitos e muitos anos, porque quem recebia o brinde entendia a história e se identificava
com aquele produto. Gerava muita renda, né? Gerava muita renda. Sim. E o quiosque no Shopping Tijuca, que a gente vendia direto para o consumidor, e foi muito sucesso. Mas a gente era a própria vendedora, e aí a gente ralava muito, as contas eram pagas, mas não sobrava. Mas eu lembro nessa época que eu ficava um pouco cabisbaixa, porque eu queria mais, né, Kel? Eu sempre tive uma visão de que a gente tinha que crescer esse negócio, que tinha que escalar, de que tinha que ser uma rede nacional, mas eu não tinha a menor ideia de como é que a gente ia fazer isso. E aí a gente ia pedir dinheiro para as pessoas, né, como patrocínio e tal, mas as pessoas não davam porque não tinham uma ideia. Era uma pessoa querendo vender um produto, né, nos meios normais. E aí teve uma época que a gente estava realmente 2 anos depois, né, a gente não ganhava R$1. Eu lembro quando a gente no quiosque do Shopping Tijuca, no final do ano, eu e você conseguimos tirar R$400 cada um. Sim. R$400. E a gente inteiro trabalhando, a gente tirou 400. E a gente percebeu que tinha que diversificar os artesanatos. E aí a gente começou também a buscar novas iniciativas. E outros lá vinham procurar a gente, artesãos olhavam o que a gente estava vendendo e falavam, poxa, vende o meu produto também. Então a gente começou a entender que era uma demanda, as pessoas queriam que a gente vendesse os produtos delas, né? E aí a gente não tinha uma ideia inovadora, chegava a conta de luz e a gente, caramba, vamos tirar dinheiro de onde mais, né? Porque a Raquel já tinha vendido o carro dela, eu estava fazendo bico, fazendo depilação nas amigas, né? Aquela história toda que a gente vai se virando. Meu pai e minha mãe desesperados comigo, meu Deus, essa menina estudou a vida inteira para fazer depilação nas amigas, cadê, né? O retorno do investimento, né? E aí a gente um dia recebeu a Mônica, que era a nossa manicure, lembra, Kel? Mônica vendia Natura e Avon, ela trazia os catálogos para vender. Não, nessa história toda ainda vocês não tinham espaço, porque vocês tinham um apartamento alugado aqui no centro da cidade, mas não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí a gente foi. Aí vocês foram expulsas. Arrumamos um lugar Lá em Ramos. Ramos. É, Foi nessa Ramos. casa que vocês tinham um escritório que a Mônica ia fazer a unha de vocês. Exatamente. É isso aí. E a Mônica chegou um dia querendo vender Natura e Avon e eu falava assim, Raquel, a gente não tem dinheiro nem pagar a conta de luz, como é que a gente vai fazer? E aí, nessa hora, eu e Raquel, a gente teve um estalo. A gente olhou pra Mônica, Mônica, pega esses produtos aqui, bota na bolsa, leva e vê se você vai vender e volta aqui semana que vem. E assim foi. Mônica botou o produto na bolsa, voltou com a bolsa vazia. A gente falou, cara, é isso. Vamos montar a primeira rede de venda direta de produtos artesanais do Brasil. Aí pronto, aí a Alice, empreendedora social, nasceu. Brasil, Deus, isso é muito grande, isso é muito incrível. E aí fui me comunicar. Então, então a gente conta a nossa história em viradas, né? Essa foi a primeira grande virada. Foi Aí daí de Ramos alugou uma casa em Laranjeiras. Calma, isso aí muitos anos depois. Foi na época da bolsa. Foi depois, E né? aí a gente foi descobrir novos talentos. E aí a gente acha. Mas a gente não tinha dinheiro, você lembra disso, né? Quando a gente teve a ideia da venda direta, a gente falou, tá, isso aqui é financiável. Quem é que vai financiar essa ideia? E a gente, imagina, eu estudei escola no interior da cidade, eu não tinha conhecimento, eu não conhecia as pessoas certas, né? Mas tinha muita cara de pau. Então eu comecei a conversar com as pessoas que eu sabia que poderiam me colocar na mesa com algum financiador, algum patrocinador. E fui falar com a Cindy Lessa, que é minha amiga até hoje. Cindy, tem essa ideia, imagina, 1 milhão de pessoas vendendo esses produtos e quantos rentos isso vai gerar? E a Cindy, nossa, é muito legal. Catou o telefone e ligou para o Francisco Azevedo, que era o head da Fundação Avina, que é uma fundação suíça na época. Francisco, estou aqui com uma pessoa, ela tem uma ideia incrível, quero que você receba ela, por favor, semana que vem aí no seu escritório. Aí eu falei que sim, por favor. Fui eu, não tinha nada na mão, não tinha nada, nenhuma apresentação de qual foi. Fui conversar com o Francisco. O Francisco me colocou num evento com mais de 10 lideranças sociais daquelas que você admira, sabe? Assim, daquelas que falam, meu Deus, eu quero ser igual a essa pessoa. E eu, né, com 27 anos de idade, tendo que convencer essas lideranças lá em Belo Horizonte de que o nosso projeto era legal de ser investido. E assim todo mundo, fui um a um, né, passando o chapéu, falando que era legal, e aí a fundação resolve investir. Eu me lembro, foi os primeiros R$187 mil da nossa história. Dali eu comecei a ganhar um salário mínimo, Raquel começou a ganhar um salário mínimo, ficava feliz da vida, caramba, primeira vez que isso dá dinheiro. E aí nasce a venda direta. E eu trouxe até aqui pra gente ver, né? Os catálogos. Aliás, o primeiro catálogo não tem não, que foi uma vergonha, né, Kel? O primeiro catálogo é melhor nem mostrar. Mas o segundo já foi mais legal, porque a gente trouxe uma especialista, né, a Rosane Rosa, que foi com a gente um tempão. Então, mas depois do Bolsa a Bolsa que começou a dar certo, que veio o catálogo, lembra? Porque primeiro foram aquelas mulheres sacoleiras, que ia lá em Ramos, separava os produtos
e levavam para vender, né. Então, faziam reuniões em Sua mãe, casa. minha tia. Isso, né, elas marcavam reuniões e faziam uma demonstração de todos os produtos. Mas foi aí que a gente conheceu a Lúcia e outros artesãos, porque não era mais só jornal. Exatamente. E aí não era mais jornal, e aí a gente ia atrás das pessoas e ficamos sabendo de um grupo muito legal que passou por um projeto da Firjan chamado Fuxicarte. A Raquel falou: "Vamos lá conhecer". E fomos para Campo Grande, batemos a campainha. Quem abre a porta? Eu me lembro que realmente, como o Fuxicarte, que começou através do projeto Firjan, foi a minha última esperança, porque minha mãe estava com câncer, estado terminal. Quando eu retornei, as mulheres não quiseram trabalhar. E eu em Campo Grande com a Priscila, ai meu Deus, não quero virar dona de casa de novo, o que que eu vou fazer da minha vida? Alice e Raquel Rediasta aparece em Campo Grande me fazendo a proposta. Eu falei: "Gente, é isso! Minhas fadas madrinha apareceram de novo na minha vida". Aí elas me fizeram a proposta de participar da Rediasta e eu topei no momento exato que eu precisava. Por quê? O meu medo de se tornar dona de casa, porque minha mãe me ensinou, me criou para isso. E eu gostei de trabalhar com artesanato, porque eu vi que eu tomaria conta dos meus filhos por morar na comunidade, que inclusive a Raquel e a Alice teve na minha comunidade. Aquele dia foi maravilhoso. Algumas vezes que a gente esteve lá, né, Lu? Olha, a Raquel, quando foi pela primeira vez entrar na minha comunidade, olhando aqueles garotos armados, com aquele Ulisses pequenininho como ela. Eu ri, a Alice, quando chegou na minha casa, ficou chocada, já querendo organizar, porque era uma... Vamos, pega seus filhos, organiza a casa, tu lembra? Organiza, não precisa ser essa bagunça aí. Eu, gente, é isso. Tenho que participar desse projeto. E ali foi a minha mudança radical de 360 graus, através da Rede Asta. Exatamente. E ali ainda a Alice e a Raquel visitavam os grupos, porque nesse momento elas já estavam com 64 grupos produtivos, né? 64 mulheres, na maioria, né? Eram sempre mulheres, 99% né? mulheres. Produzindo. Aí um dia o telefone toca novamente lá em casa. Aí, oi, Alice, tudo bem? Porque eu participava indiretamente, né? Ia a Ramos levar material, conversava, aquela coisa toda. Aí a Alice me fala assim: Anjinha, eu preciso de você na Asta. Eu falei assim, mas como assim? Eu já não faço. Na Asta, não. Na empresa, no Mãos Brasil. Eu falei, mas como assim, Alice? Não, preciso de você no núcleo de apoio aos produtores. O NAP. Eu e a Alice, eu e a Raquel, a gente já não dá conta de visitar os grupos produtivos. Eu preciso de alguém que vá diretamente a esses grupos, entenda essa história, conheça esse material e traga para a gente. Então, assim, é você. Falei, mas Alice, nesse momento, não, é amanhã ou nunca mais. Bem assim, é amanhã ou nunca mais. Porque antes a Raquel já tinha feito o convite e eu estava em outro projeto. Aí a Alice veio e falou assim: não, é amanhã ou nunca mais. Falei, vambora! Me Aí a venda arrumei. direta, né, foram quantos anos desse projeto, tanto impacto, né, tanta visibilidade, tanta inovação por muitos anos, né? A gente começou pequenininha, né, que a venda direta não nasceu assim. E, aliás, foram muitos, a gente quase que desistiu algumas vezes, porque as pessoas, quando iam revender, achavam o preço caro, né? Aí não conseguiam visualizar o produto na mão e tal. E as revendedoras acabam não tendo lucro. A gente dava 30% de comissão, né, na venda. Uhum. Mas para elas não sobrava. Então, as vendedoras que a gente tinha eram quase voluntárias, elas, né, super voluntárias. Mas a gente encontrou algumas pessoas no caminho, então tá aí a primeira dica, né? Assim, encontre bem, saiba bem com quem você vai se juntar, né? E essas pessoas foram arregimentando outras pessoas e trazendo mais gente. Então, a rede de venda direta começou com a minha tia, a mãe da Raquel, a Anjinha, a Lúcia, acreditando na história, mas chegou a ter 700 revendedoras. A gente teve 64 grupos produtivos gerando, assim, recebendo dinheiro, produto comprado toda semana, né? Era esse o compromisso da época. Era esse o compromisso. A gente gerava renda direta. Então, media isso. Quantas construções eu comprei? Quantos reais ficou com a Lúcia, né? Isso. Só que a Lúcia não fazia fuxicão na época. Isso, eu lembro que quando eu entrei pela Rede Asta,
do Fashion Business, que era uma feira de negócio que era com roupa. Quer dizer, mudou 360. Aí, quando tinha que descobrir o produto, nossa, apanhei muito, minha gente. Vocês lembram que meu fuxico era horrível? Que elas mandavam e tá horrível, não tá adequado para fazer parte, desmancha, faz tudo de novo. E eu, ai, meu Deus do céu, aí começamos a inovar, fazer o fuxico de novo. Ia nas meninas da comunidade do DIC, que era a Jussara e Cristina. Ai, gente, tá desmanchando, não tá bom, vamos fazer de novo. Quer dizer, desafio, mas como eu estava disposta a não se tornar dona de casa, eu aceitei, até que essas capacitações que a Rede Asta fez com todos os artesãos, e aí os designs, aonde que deu a inovação, principalmente da Fuxicarte, que quando falou, vamos, Lúcia, fazer reunião com o design, eu, ai, meu Deus, o que é que vem? Design, vem Larissa, que tal a gente que eu fiz joguinho americano, fiz pano de prato, aí ela falou, Lúcia, não tá legal, não tá vendendo resultado positivo, até que a Larissa falou, que tal fazermos uma almofada desse fuxico pequenininho? Ali foi a descoberta do produto, né, da Rede Asta, realmente para Fuxicarte. E aí o fuxicão, né, que a gente chama, né, Lu? Sim. Ficou no topo dos produtos mais vendidos do catálogo muitos anos. Sim. E a gente foi vendo a transformação da Lúcia. Acho que por isso que ela está aqui hoje, porque foi uma das únicas artesãs que a gente viu. A gente viu o seu olhar. A primeira vez quando a gente te encontrou, cabisbaixo, falava pouco. De repente, você estava dando palestra comigo lá na Natura, viajando para São Paulo. De repente, essas duas criaturas aqui me ganham um prêmio e vão para Paris. Receber um prêmio no Louvre. Ai, verdade. Só isso aí já estava em Budapeste. Só. Vai contar essa história. Importante quando você traz essa história da Lúcia, né? Da Lúcia falando aí da inovação, do produto. Por quê? Porque não bastava ser só o produto tinha que ser bom, do bem e qual era o slogan? Era um bonito e do bem. Bom, bonito e do bem. Então, a preocupação não era só vender, a preocupação era a qualidade do produto. Então, foi nessa época que nós saímos capacitando, né? Tinha o grupo de design, né? Sempre tinha 2, 3 designers dentro da Rede Asta, onde recebiam os artesãos, né? E colocava na mesa o que podia, o que não podia melhorar. Então, assim, foi construído os produtos de muitas mulheres, muitos grupos nessa base aí da amizade, do companheirismo, de colocar na mesa o que podemos melhorar. Não melhorar para a Rede Asta, mas melhorar para cada mulher que estava ali. E outra coisa importante é o preço, né, Lu? O preço do produto, principalmente o preço do produto artesanal, ele tem que ser adequado para todo mundo, tem que ser aquele produto que todo mundo ganha, né? O artesão ganha, quem está revendendo ganha e o consumidor acha que está ganhando um produto muito legal por um preço adequado. Então, o fuxicão é um case, porque tinha tudo isso. Se até hoje ele se torna. Até Porque hoje. nós podemos ver que, através dessa capacitação que a Rede Asta fez, vocês fizeram uma parceria com a Planet Finance, né? Então, era isso que eu ia comentar, porque assim, a Rede Asta tinha as design, tinha esse, né, esse feeling aí de trazer alguém para melhorar, mas no empreendedorismo ainda não tinha aquele estudo, né, aquele fundamento para as artesãs especificar corretamente. Foi nessa época que um dos primeiros patrocinadores, a primeira parceria foi com a Planet, onde eu e a Lúcia, né, eu como mediadora ali, né, ajudando na monitoria das mulheres. Como a Asta, né, esses 20 anos são feitos de vários ciclos, né? Então, a gente acredita que foi um projeto de muita inovação, essa primeira rede de venda direta, a maior do Brasil, de produtos artesanais, até que, como tudo na vida, a gente precisa mudar o ciclo, entender os aprendizados, as inovações e qual era o próximo passo, né? Então, eu acho que a gente pode contar agora, a Alice pode trazer o que a gente aprontou depois, né? Qual foi o desfecho dessa grande rede de inovação, né? Na verdade, gente, assim, a vida vai rodando, está mostrando um monte de coisa pra gente, né, Kel? Kel que cuida da área financeira, a gente brinca que eu sou a pipa, ela é a cordinha. Então, quando eu tô voando alto, ela me puxa, vem aqui agora. Não, agora vai, vou não. Então, é uma parceria perfeita. E nessa hora a gente estava olhando, caramba, a rede de venda direta deveria ser ganha-ganha para todo mundo, mas está ganha-ganha para todo mundo, mas não está pra gente.
né? Não sobrava nada, nada. Era um esforço desgraçado, não se rentabilizava, era um negócio, mas não era um negócio, porque ele tinha que ser patrocinado para existir, né? Então a gente teve patrocínios maravilhosos, inclusive Coca-Cola, Instituto Coca-Cola, né? Foi o segundo grande Interamerican apoiador. Foundation, Chevron. Chevron. Nossa, sem essas organizações a gente não estava aqui hoje, sem dúvida nenhuma. Mas a gente começou a perceber outra coisa também. Fizemos uma avaliação de impacto, e isso foi bem interessante na nossa história, né? A primeira avaliação externa. E aí, essa avaliação mostrou o seguinte: Asta, incrível, realmente gera muita renda, transforma a vida de muita gente. As mulheres colocaram piso na casa, botaram o filho para estudar, né? O investimento na mulher é um investimento na família. Isso ficou comprovado. Porém, quanto mais você compra de um determinado grupo produtivo, menos atitude empreendedora ele tem. Sim. Quanto menos você compra de um grupo produtivo, mais atitude empreendedora esse grupo tem. Ou seja, a gente estava criando um negócio gerando dependência financeira nas artesãs. Porque elas não sabiam. O estoque era nosso, nós éramos responsáveis por toda a coleção que a gente desenvolvia com as designers e os grupos. Tinha que estar sempre inovando, lançando novidade, mas o estoque era nosso. E aí a conta não fechava. Então a gente se manteve com o negócio social. A gente abriu 2 lojas, né? Que a gente tinha loja em Ipanema, loja em Laranjeiras, tinha e-commerce, tinha venda direta, tinha venda brinde corporativo, mas o que dava dinheiro mesmo e fazia a coisa funcionar era o atacado, né? Mas essa descoberta mostrou pra gente que a gente precisava ir além. Então, a gente não nasceu para gerar dependência econômica, não era isso que a gente queria. Então, o que é que vai gerar independência econômica? E a gente foi entender que é o conhecimento. Não adianta eu só comprar e revender. Essa mulher precisa saber que, beleza, ela tem que ter 5 astas. Ela não pode ter uma só, né? Ela tem que saber os canais de venda, ela tem que saber vender, ela tem que saber fazer o design por conta própria. Ela tem que escutar o consumidor. Ela tem que ir, como eu fui, de loja em loja, de porta em porta, passar na roleta, escutar o cliente lá em todas as lojas que eu percorri. E a gente queria trazer essa experiência que eu e a Alice criamos nessa jornada e transformar esse conhecimento para que vocês pudessem se tornar empreendedoras como nós estamos nos tornando. Então, foi a outra virada, né? De trazer conhecimento empreendedor prático para o público que a gente atendia. E nasceu assim a Escola de Negócios das Artesãs. Então, foi um projeto que eu, Raquel e o time da Asta passou sendo exorcizado por uma agência de pedagogia, tirando todo o conhecimento, porque quem mais sabia fazer isso? Nós passamos 12 anos sendo e vivendo do produto artesanal. Sim. A gente sabia fazer isso. Então, como é que a gente transformava esse conhecimento que estava dentro da gente numa prática, né, numa pedagogia que ia poder ser espalhada pelo Brasil afora? Então, foi isso que a gente fez, nasceu a Escola de Negócios. A Lúcia estava na primeira Escola de Negócios. Eu acho que essa mudança que teve, que foi uma das reuniões onde que me perguntavam que a importância da Rede Asta nessa escola de negócio para os artesãos foi justamente comigo. Eu posso falar por mim como artesã, que foi uma das primeiras que participou. Por quê? Pela Rede Asta que elas pegavam o produto meu, que vendia para o Brasil, que viajamos muito, mas eu não falava, né? Por motivo de ter, pela mãe, da forma que ensinou, que é sempre mulheres, minha mãe me ensinou de uma forma, por morar na comunidade, para não perder para o tráfico, não senhor, não senhora, não tem direito de falar, eu ficava de cabeça baixa. E aí, como que vai pegar esta mulher que tem uma formação de educação que a mãe ensinou para poder fazer essa parte que veio principalmente a escola de negócio? Como é que essa mulher vai chegar nas lojas oferecendo o produto, falando com o artesão? E aí veio essa parte, sabe, que foi o mix, que eu acho, principalmente para mim, como artesã, que ela teve essa preocupação. Porque jamais a Lúcia ia bater de porta em porta para poder oferecer o fuxicão, no caso. Então, essa escola foi importante até mesmo para tirar essas mulheres do casulo, homens também que fizeram parte, mas principalmente mulheres, para poder chegar, olhar no olho, que nem a Alice e a Raquel, olha no meu olho, fala comigo, o que que eu vi? Olha no olho. Então, essa escola foi muito importante nisso que vocês estão falando, de tirar essa dependência. É isso aí. A escola foi um
uma reeducação para essas mulheres, né? Porque fazer o produto dentro da sua casa é uma coisa, né? Mas você aprender a falar do seu produto, você aprender a contar a história do seu produto, você saber precificar esse produto, né? Entender o que você gasta, como você gasta, e você aprender a falar, né? Porque, como a Lúcia falou, as mulheres sempre cabisbaixas, sempre com medo, né? Então, quando a gente leva essa escola e elas entendem que elas podem, que elas entendem que faz parte, nossa, a virada de chave foi É sensacional. E aí a gente percebeu que não precisava da gente como canal de venda para gerar o impacto da geração de renda. Toda vez que uma mulher passava pela formação, ela aumentava o faturamento dela em mais de 40%. A gente teve casos de aumento de faturamento de 200%. Então, o conhecimento, ela precisava só disso para poder crescer. Ela não precisava necessariamente de uma rede extra para vender o produto dela. Então, eu vou correr aqui, porque a gente está acabando o nosso tempo, porque essa história é muito longa, né, Kel? E vou passar aqui para a terceira grande virada, né? A segunda grande virada foi a gente deixar de ser um negócio social, então a gente parou de vender os produtos e passamos a focar nos nossos programas de educação. O brinde corporativo foi fazendo phase out, assim, mais devagar. E aí a gente começou a dar essa escola para um monte de gente, captando patrocínio, e era presencial, tudo presencial, e de repente o que acontece no mundo? Pandemia. E quando acontece pandemia, eu estava de licença maternidade, Raquel estava com o chapéu de CEO coordenando a história toda. Eu falei, bem, agora, pá de calma, agora a Asta não sobrevive, vai ser de novo, né? Acho que a gente quase faliu umas 4 vezes. Sim. Nossa, cada vez que a Alice recebe, Mas aí mudou. Que... e falava assim, olha, gente, não vai ter pagamento mês que vem. Mas aí eu tinha parado já de procurar emprego, já estava acreditando, tá? Eu falava, não, a gente não vai falir, vamos embora. Gente, E sempre foi uma história baseada muito em resiliência, né? Quando veio a pandemia, os artesãos começaram a mandar mensagem pra gente falando, gente, e agora? Quem é que vai comprar meu produto? Como é que eu vou vender fuxicão? Como é que essa história vai acontecer? Vai acabar tudo, né? Todo mundo em desespero. E aí a empreendedora social, de novo, que existe em mim, embarca nesse problema e começa a receber um monte de mensagem no meu celular dizendo assim, quem tem máscara? Quem tem máscara? Preciso de máscara, preciso de máscara. E eu, irresponsavelmente, respondi num grupo que estava o Einstein. A rede Asta tem máscara. No dia seguinte, me liga o diretor do hospital, o maior hospital do Brasil, perguntando, eu quero 60 mil para semana que vem, você me entrega? Eu falei, ih, rapaz. Eu falei, senhor, espera um dia que eu vou checar. Nunca mais liguei para ele. Mas aí, na mesma hora, eu liguei para Raquel Miriam, falei, Raquel Miriam, para tudo na vida, nós vamos produzir máscara. E foi assim que a gente fez, né, Kel? Passamos 2 anos produzindo máscara. Fizemos um mapa, a gente conseguiu catalogar iniciativas em todo o Brasil de mulheres que tinham uma máquina de costura em casa. E assim a gente criou toda uma logística de corte de elástico. A gente aprendeu, né, em 2 dias, a gente estava fazendo máscara e a gente fez tutorial e fizemos com 2.000 artesãs pelo Brasil inteiro. Elas recebiam o kit em suas casas e assim a gente fez mais de 9 milhões. Foram mais de 4.300 mulheres, foram mais de 7 milhões de máscaras produzidas e mais de 11 milhões de reais em renda gerada para elas nesse momento em que ninguém podia sair de casa. ninguém podia sair de... E só um detalhe. A Alice estava de licença maternidade e ela estava, ai meu Deus, não sei se eu volto, eu estou com a minha pituquinha linda aqui, só volto se for para administrar um grande fundo. Abundância, eu quero Abundância. Vocês conseguem fazer? Aí eu falei assim, eu estou esperando a vida inteira por uma oportunidade como essa, de ter uma demanda infinita de produto. Nunca existia demanda infinita de produto, né? Era sempre que eu quero 100, eu quero 200, eu quero 500. Então, a gente conseguiu, a Asta chegou a ter 70 pessoas trabalhando na equipe para poder dar conta desse desafio, né? E foi incrível. E dali, a gente conseguiu fazer o nosso fundo reserva, que eu acho que é o sonho de toda a organização. A gente fez um fundo que a Asta não acaba. E a Vale mobilizou mais de 20 e poucos clientes. Foi um trabalho incrível de parceria junto com a gente. Eles foram catando fornecedores da própria Vale e botando em reunião junto com a gente. E a gente ia vendendo máscara. A ideia era vender, era se não me engano, era uma quantidade, eles dobraram essa quantidade. Então, assim, eles dobraram, de verdade. Então, são parceiros como esse que fazem a gente, né, saber que pode sonhar.
E depois da máscara, a gente nunca mais voltou a ser como era antes, porque a gente experienciou uma escala, né, muito, muito E bonita. a gente criou uma tecnologia social do trabalho à distância, com confiança, tutoriais, e a gente tinha coordenadores que cuidavam, cada coordenador cuidava de 100 mulheres à distância. E aí a gente pôde experienciar fazer isso à distância em vários estados. E geralmente a gente produzia aonde as empresas estavam. E elas compravam as máscaras do território na qual elas operavam as suas fábricas, as suas operações. Então e a partir dali a gente mudou, porque hoje como é que está a escola? Totalmente Uma descentralizada. história dolorida, muito triste devido ao período que nós estávamos passando, mas uma coisa tão grandiosa, porque mudou tanto a vida de tantas mulheres, porque além delas produzirem, elas ainda tinham o direito delas indicarem para quais locais elas queriam doar, sabe? Então, assim, era um sentimento daquela mulher que, no meio do desespero de uma pandemia, de não poder sair de dentro de casa, os filhos não poderem sair de dentro de casa, não ter como vender, não ter sustento, elas conseguiram se autossustentar e ajudar muitas mulheres. Então, assim, hoje a gente ouve muitos relatos desse nas escolas, né? E isso, assim, deixa a gente muito emocionado. Como a Rede Asta, uma mulherzinha lá no fundo do Maranhão, que ninguém nem nunca ouviu falar, essa mulher sair do meio do mato e falar assim: eu produzi tantas máscaras, meu salário vinha certinho toda semana, porque era por semana, não era por mês, né? E essas mulheres mantiveram suas famílias, doaram essas máscaras e elas batem no peito com o maior orgulho do que aconteceu no meio de uma pandemia que ninguém nunca E elas batem no peito dizendo: imaginou. eu ajudei a salvar vidas. Eu ajudei essa. E as máscaras delas ajudaram a salvar vidas. Então, assim, é emocionante. É emocionante. E aí foi tão emocionante que a gente falou: meu Deus, essa história não pode ficar só nos nossos ouvidos, precisa virar uma coisa maior. Vamos fazer um documentário. Eu lembro que o Lucas falava: vamos fazer um documentário, que era o nosso filmmaker na época, né? E aí a gente contou essa ideia para a Vale falou: tá bom, vamos fazer um documentário. Então nasceu o Fio do Afeto. Para quem não assistiu, assistam. É um documentário lindíssimo. Foi para o Festival do Rio, foi lançado no Festival de Cinema do Rio, tá hoje na Globoplay, tá hoje no YouTube e conta a história de 8 dessas mulheres incríveis que a gente descobriu, né, ao longo do Máscara Mais Renda e como que elas passaram por esse período com muito afeto. Então a gente tem a Heloísa Teixeira, nossa querida, né, que nos deixou esse ano, fazendo uma narrativa sobre como que o feminismo e o afeto andam muito juntos. E a gente tem a Zezé Mota interpretando textos da Evaristo Conceição. Então é um documentário assim Assistam. Se lindíssimo. preparem para chorar. É. É lindo. É É lindo. lindo e a gente vê ali a raiz, né? Ali tem indígena, negra, branca. Gente, é a coisa mais linda. E a gente tem outro documentário no longo da nossa trajetória que a Fuxicarte aparece, que era o Quem Se Importa. A gente também pode conhecer um pouco da Lúcia, da Fuxicarte, lembra? Sim, nesse documentário, Esse né? documentário, Quem Se Importa, que a gente gravou lá no DIC, que ia gravar lá na comunidade, tinha que esperar passar. Quando ia capturar a imagem, passava alguém na comunidade vendendo alguma coisa. Corta! E a gente ia de novo. Quando a gente está quase finalizando, alguém toma banho, liga o chuveiro, corta, mas a gente conseguiu. Quem se importa? Foi um filme também que mostra, quem tiver vontade de ver, conta um pouco da Rede Asta. Bem, e agora para encerrar, gente, porque também depois da pandemia a Asta se transformou numa organização de médio porte, né? Hoje a gente opera o maior programa de artesanato do Brasil, que é o da cidade de São Paulo, do município, junto com a prefeitura, né? Um edital que a Rede Asta ganhou e toca há mais de 5 anos. Raquel é inclusive responsável por esse programa. Lá a gente apoia mais de 10 mil artesãos com a parte de comercialização, formação e cadastramento. Então é um programa incrível. E a gente roda vários outros projetos com nossos parceiros que acreditam muito, né, no nosso jeito de trabalhar, no nosso resultado. A gente sempre entrega mais de 40% de aumento de faturamento das artesãs. Então, a gente roda a escola de negócios online e offline, né? Presencial e online para muitas mulheres do Brasil todo. A gente roda iniciativas locais, que é um programa como o da prefeitura, que tem todos esses outros aspectos. E a gente também faz o Mulheres Mais Renda, que é essa produção descentralizada, só que agora de absorventes de tecido. E a gente doa esses absorventes para as mulheres que estão em situação de pobreza menstrual. Então, vocês perceberam que não foi uma jornada simples, não foi uma jornada fácil, mas foi uma jornada que nos fez crescer muito enquanto pessoas, nos fez ser completamente apaixonadas
pelo fazer manual, porque a gente viu e vê todos os dias o como fazer manual bota comida na mesa, dá dignidade, né? Entrega amor ao fazer e transforma completamente a vida de todo mundo. Então, eu queria deixar aqui uma última pergunta para todas vocês. E a minha pergunta é assim, ó. Depois de 20 anos, que vocês estão junto com a gente esses 20 anos, o que tem de Asta em você? E ficou. O que tem de Asta como artesã? Essa pergunta, quando me fez Alice, que eu estava refletindo, eu levo Asta como a escola de negócio fez. Porque elas me ensinaram que minha própria família tinha que fazer parte da rede Asta. Coloca as crianças para poder oferecer o produto, coloca as crianças para poder levar, coloca até o marido para poder entregar a almofada, falar com o cliente. Não são crianças não, tá, gente? Só para dizer que são. É tudo grande. Tudo depois de 18. Criança hoje, os gêmeos estão com 27 anos. Tem 10 anos que eu consegui sair da comunidade do DIC, hoje eu moro em Campo Grande. E minhas crianças, o Wesley e Fabiane, que são gêmeos, estão com 27 anos. Nossa! Minha filha Fabiane terminou a primeira faculdade e agora está fazendo a segunda de Direito. O Wesley terminou a faculdade agora, brevemente estarei postando a foto. Fez de logística. A Carol, minha filha, também já fez uma outra faculdade, está completando hoje, que ela se firmou, que é a área agora da saúde, está estudando para ser enfermeira. Quer dizer, a rede Asta, para mim, quando saí da comunidade, uma das preocupações que eu fiz, eu vou morar em Campo Grande, mas aonde que tem uma mulher que esteja precisando gerar renda? Eu me encontro no local aonde que eu moro, mais 3 mulheres que não têm renda, que através da Fuxicarte gera renda para sua casa. Inclusive, uma delas é a Cláudia, que está com o esposo no hospital, e a geração de renda dela é exclusivamente da Fuxicarte. Então, esta menção eu quis dar continuidade. Quer vir para a Fuxicarte? Eu procuro mulheres que não têm renda para poder gerar renda. Então, a Asta ainda continua implantada dentro de mim 20 anos e continua. A pergunta novamente? O que ficou, depois de 20 anos, o que ficou de Asta em mim? Não é o que ficou, é o que existe dentro de mim, né? Porque são 20 anos e eu sou muito grata, porque a gente hoje tem a Lúcia aqui na nossa frente, a história da Lúcia. E eu ainda consigo fazer parte de história de muitas mulheres através da Rede Asta. Esse relato que a Lúcia está dando, a gente está terminando 2 escolas agora. E eu ouço esse agradecimento diariamente. Obrigada pela Rede Asta existir. Obrigada por ter passado por esse curso. Obrigado por ter me ensinado a precificar, a falar, a contar a minha história. Então, assim, eu sou muito grata à Rede Asta pela minha história pessoal, particular, né? Porque, assim, eu também sou artesã e era dona de casa também. E desde que a Alice fez o convite para o NAP, eu nunca mais voltei para ficar o dia inteiro dentro de uma oficina. E, assim, mas de conviver diariamente com milhares de mulheres. Quando a gente fala de escola, a gente fala de São Paulo, a gente fala do Nordeste, que agora está super em alta, a gente trabalha com mulheres em Coari. Conhece Coari? Coari é uma aldeia dentro do Amazonas. Olha onde a gente chega. Então, assim, é diário. Não é o que ficou, é o que fica, é o que a gente conquista a cada dia. Porque quando agora essa formatura, a próxima formatura, 360 mulheres, agora dia 12 de dezembro, cada mulher dessa vem com uma história, cada mulher dessa fala assim, obrigada, agradece a Rede Asta, a equipe toda, não é a Ângela que está ali, mas é a equipe toda, quem está por trás. Então, assim, é muito gratificante, é muito emocionante e, assim, as histórias, né, as histórias mais incríveis que vocês não conseguem nem imaginar, porque
a gente, como ser humano, a gente não consegue imaginar a história de Dona Elisa, a história de Dona Maria do Perpétuo Socorro, Só vivendo, né, gente? só vivendo ali. Ali. Eu vivo isso. E a Ângela hoje é monitora, uma das monitoras da escola, né? Então, tanta trajetória e hoje ela é da equipe da Asta e ela pode experienciar a história todos os dias, né? Várias histórias. Todos os dias eu experiencio e assim, aproveito aqui para, nesses 20 anos, agradecer. Eu tenho certeza que muitas delas vão estar ouvindo esse podcast. Eu quero fazer da voz dela a minha voz, agradecendo a vocês duas, não esquecendo Antônio e Miriam e toda a equipe, porque assim, elas agradecem diariamente. Ai, mas não é pra gente falar que não tem, não tá no script. Mas eu queria, então, fazer um agradecimento público a essa mulher aqui, ó. Porque se não fosse ela, não tinha Asta, não tinha eu, né? A gente brinca que é Claudinha Bochecha mesmo. É. Não, mas para mim os 20 anos né, como a Alice falou, a gente se dá bem porque ela é o fogo, né? Eu sou aquariana, eu sou água, ar e ela é fogo. E sem esse fogo é o que me motiva. Então, o que que a Asta fez em mim é acreditar, não se desesperar, gente, que tudo dá certo. Dá para a gente se reinventar. Eu me tornei empreendedora e eu fui ver a minha potência através da Alice, porque ela me encorajou. E quantas vezes eu quase desisti, ela, não, vamos embora, vamos embora. Então, a Asta que está dentro de mim é a Raquel que não desiste, é a Raquel que acredita de verdade. Eu juro que eu nunca mais procurei emprego. É isso. E que é muito maravilhoso que vocês possam ter a sorte que eu tive de ter a melhor sócia e esse casamento dá certo. A gente está há 20 anos casada e realmente a gente não tem nada a ver uma com a outra, mas a gente tem respeito, cumplicidade e a gente é muito parceira. A gente honra o que a outra fala e a gente está junto. Eu acho que isso é o maior legado que eu deixo e inspiro vocês a empreenderem e ter essa sorte que eu tive, né, junto com a Miri e com o Antônio também, que a gente faz uma rede muito maravilhosa. Eu, como artesã, Vamos terminar. precisamos. Nesses 20 anos, eu só tenho que agradecer, gente. É isso aqui, ó, rede. É rede. É isso, para sempre. Vocês podem até perguntar, seus filhos estão formados e parou por aí? Não, eu pedi a eles para que se um dia eu não esteja aqui, que eles procurem. Porque até hoje eles formados, a Fabiane vai para a feira comigo, vai vender, Carol falando com os clientes, fazendo nota, o Wesley entregando domingo, sábado, que é descanso, ele tá. É isso aqui, ó, rede. É respeito, é amor, é ética, é olho no olho. E acima, acreditar muito no potencial de cada mulher desse site. Uhul!